Irmãos, vamos falar juntos 2 vezes esse tema? Vamos lá. Reagindo aleluia. Aleluia. Esse é o título, irmãos, do que quero continuar compartilhando com os irmãos. Vamos ler esse versículo? Colossenses 1, 15 e 16. Este é... Vamos ler juntos. Vamos junto, vai. Este é a imagem de Deus, porque você é criou, pois ele foi criado todas as coisas, no céu e sobre a terra, as vigílias e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, guerra principal, tudo foi criado. Aleluia. Vamos orar um pouquinho mais e pedir para que o Senhor nos abençoe nessa palavra. Querido Pai, em nome de Jesus, pedimos a Ti pela ministração dessa palavra. Querido Deus, dá-nos conhecer os mistérios espirituais. Queremos conhecer as coisas que queres nos revelar, Senhor. Queremos ser resgatados das trevas para a luz, do poder da morte para a vida. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a compreendermos estes mistérios espirituais que a Tua palavra já abriu para nós. Agora, Senhor, o que pedimos é que o Senhor abra os olhos do nosso coração para vermos e entendermos e mergulharmos na realidade, Senhor, de coisas espirituais que não vemos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a vermos o que é eterno, o que é invisível, o que não salta aos olhos físicos. Cura os nossos olhos do coração. Dá-nos entendimento espiritual. Ajuda-nos a compreendermos melhor a verdade à nossa volta. E qual o seu propósito. E o que está por vir. Desperta o nosso coração para darmos importância àquilo que de fato é importante. Livra-nos, Senhor, da superficialidade, das coisas que vemos, das coisas deste mundo, das coisas das nossas sensações carnais, humanas, limitadas, pobres e até miseráveis. Leva-nos, Senhor, para as alturas. Leva-nos para o que é eterno. Leva-nos pela fé àquilo que não vemos. Pedimos ao Pai, em nome de Jesus. Bom, irmãos, então, continuando, esse ainda não é o texto que eu vou querer desenvolver mais com os irmãos, mas é uma introdução. O que eu vou querer falar com os irmãos é 1 Coríntios, capítulo 11, e com respeito à questão do cobrir e não cobrir a cabeça. E depois, em seguida, Paulo, ainda em 1 Coríntios 11, vai nos levar a uma outra coisa simbólica, que é a mesa do Senhor. Então,
temos aqui duas questões simbólicas. Uma é a questão do cobrir e não cobrir a cabeça. E a outra questão é a questão da mesa do Senhor. São coisas simbólicas que nos dão uma impressão visual, simbólica, de coisas espirituais que não vemos com os olhos físicos. Amados, a minha preocupação ao compartilhar isso é que a vida humana deve ser regida pelas coisas que não vemos. De maneira que, se nós andamos nesse viver humano com base só no que se vê, nós somos miseráveis, irmãos. Miseráveis. Esse mundo vai nos engolir, vai nos arrebentar, vai nos moer, porque o que se vê não é o que é eterno. O que se vê passa, é muito claro isso. Esse mundo que se vê, esse mundo de aparência, ou esse mundo que salta aos olhos, João diz, esse mundo passa. O Senhor Jesus disse assim: passará o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Então o céu e a terra para Deus, irmãos, é só um tempinho, no propósito que Ele tem preparado para nós. E nós estamos exatamente nesse tempinho, nesse mundinho que já vai passar. Não se assusta com ele, não. Então, se nós não colocarmos nossos olhos no que é eterno e passarmos a nossa vida envolvida só com as coisas que vemos, é assustador mesmo. Não tem consolação que vá bastar. Mas se nós colocarmos os olhos nas coisas que não se veem, que são as coisas verdadeiras, que são aquelas para as quais nós fomos criados, e que têm a ver com o propósito de Deus, elas não são boas, elas são espetaculares, meus irmãos. Mas o mundo que nós vivemos é um terror. Então vejam a situação. E Deus preparou para que as coisas fossem assim. Nesse tempo, não tem nada fora do lugar, na verdade. Deus preparou as coisas para serem assim, para Ele preparar para si um povo que é seu, um povo que anda conforme o seu propósito. Então, o meu encargo é esse. Esse mundo não vai melhorar, pelo contrário, ele vai piorar. E nós vamos estar bem em nosso viver humano, tanto quanto colocarmos nossa atenção nas coisas que não se veem. Então, vejam esse versículo aqui. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. Leiam, por favor, irmãos. Porque as que vêm são temporais, e as que não vêm são eternas. Aleluia. Então vejam, irmãos, olha bem essas palavras de Paulo. Paulo está falando
nos versículos anteriores, de muitas lutas, muitas dificuldades. E estejam certos, as lutas e as dificuldades de Paulo eram pelo menos 10 vezes mais sérias que a nossa. Isso para não estimar demais. Os problemas de Paulo, os sofrimentos de Paulo, os riscos pelos quais Paulo passava, eram, no mínimo, 10 vezes piores do que as dificuldades que passamos. O risco, o sofrimento, as angústias de Paulo, era porque ele se atirou no chamado do Senhor. O Senhor o encontrou no caminho de Damasco, ele caiu no chão, e ele estava ali em pouco tempo procurando entender o que tinha acontecido com aquela grande luz que brilhou para ele, que derrubou ele no chão. Foi uma luz absurda que foi como um murro na cara, um murro, um nocaute. Aquilo foi uma iluminação num soco, numa pancada, que derrubou o cara. Bem! E ele está ali no chão, procurando entender. Quem és tu, Senhor? Num golpe, Deus que destruiu todos os conceitos que Paulo tinha. E pensa numa pessoa que tinha conceitos fortes, sólidos, e que ele aplicava fanaticamente na sua vida. Mas numa pegada só, no queixo, aqueles ganchos, apaga. E na hora que ele apagou, acendeu. Que ele ficou cego, ele viu. E o Senhor Jesus disse: eu sou Jesus a quem você persegue. Olha, Paulo, eu vou dizer, pela última vez, isso sou eu que estou aumentando. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Eu vou vir para você essa vez, e talvez eu não volte mais. Essa fala tem mais ou menos esse caráter. Que Paulo, pelas palavras do Senhor, ao que parece, Paulo já vinha recalcitrando contra os aguilhões. Ele vinha rejeitando o chamado do Senhor. Ele tinha visto Estevão, ele nas maldades que ele fazia contra os cristãos, possivelmente o Senhor falava ao coração dele. E naquele momento, naquele impacto terrível, o Senhor falou: para, Paulo! Para! Chega! Ou eu te mato! Isso vale para mim e vale para vocês. Vamos ver o que interessa, Paulo. Não, tudo bem, tudo bem. Agora entendi. Agora entendi. Isso é misericórdia de Deus, irmãos. Nós naturalmente caminhamos para a morte. E tudo que o Senhor faz é para nos resgatar da morte. Não recalcitre contra o Senhor. Não teime contra o Senhor. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, irmãos, Paulo estava ainda no chão e Deus já colocou ele imediatamente em trabalho. Mas levanta-te, fica sobre seus pés e vai para os gentios, para os quais eu estou te enviando, para lhes abrir os olhos, para tirá-los das trevas para a luz, para tirá-los do poder de Satanás para Deus, para que recebam herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha só, ele fez um chamado, deu uma advertência e já foi direto ao assunto. E Paulo de cara aceitou o chamado. Depois de ter possivelmente recalcitrado por algum tempo,
Ele deixou de servir ao judaísmo religioso e passou a servir ao Deus vivo, a quem de fato ele queria servir. Então, irmãos, Paulo se atirou a partir daí, numa vida muito dura, mas muito dura. Mas ele tinha prazer naquilo, ele tinha alegria naquilo. Se você dissesse, para Paulo, você vai morrer, ele falava, sabe o que ele diria? Ai de mim se não pregar o evangelho. Não é? Então, por um lado, a gente ficaria com dó de Paulo, mas Paulo talvez dissesse o que Jesus disse para aquelas mulheres, né? Fica com dó de mim não, fica com dó de você, eu estou numa boa. Eu estou andando com base no que não se vê. Cuidado você com a sua vidinha aí. Cuidado você com a sua vidinha aí. Eu estou fazendo o que tem que fazer. E cada dia eu estou andando em direção ao céu. Está tudo bem comigo. Como é que foi aquela situação daquelas mulheres que choravam quando Jesus carregava a cruz? Tenha dó. Com dó de mim? Não, tenho dó de vocês, filho. Eu estou fazendo o que o Pai mandou. Estou apanhando aqui, passando, eu estou de boa, porque eu estou andando no que é eterno. Eu estou fazendo a obra que o Pai pediu para eu fazer. Está tudo bem comigo. Está ruim com vocês. Olha, como ter os olhos nas coisas corretas mudam completamente as circunstâncias. Então, irmãos, Paulo diz que não desanimava. Paulo pregava o evangelho, Paulo às vezes era bem recebido, às vezes ele era mal recebido, às vezes ele era apedrejado, chegado a ser dado como morto. Por vezes ele era difamado, caluniado pelos judeus, às vezes ele era difamado e caluniado pelos próprios irmãos. Para, Paulo. Estão te tratando como um lixo. Ele falou, eu sei. Lixo do mundo. Eu sei, não, está tudo claro, é assim mesmo. Irmãos, nós precisamos entrar nesse entendimento. E saber o que se passava no coração de Cristo, no coração dos apóstolos. O fato é que eles viviam baseados em coisas que não viam. Então vamos avançar um pouco mais nisso. Só destacar aqui mais alguma coisa. O nosso homem exterior se corrompa. O homem exterior, Paulo está falando do seu ser físico, do seu corpo. De fato, Paulo passava por muitos problemas que certamente chegavam a afligir seu corpo e o colocar num certo tipo de desgaste, de envelhecimento ou de fraqueza, por caminhadas, noites mal dormidas, alimentação ruim e tantas outras coisas. Aí você diria, Paulo, para. Ele falou, não, estou desanimado não. Eu vou, eu faço, eu tenho que fazer. Não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Olha, esse era o segredo. Vocês estão com dó de mim? Não, eu é que estou com dó de vocês. Vocês estão todos aí arrumadinhos, bem tratados, mas o coração de vocês é triste. Eu não, eu estou de boa, meu. Estou com o corpo todo quebrado, todo dolorido, porque ainda ontem eu tomei umas pedradas aí, mas o meu coração está alegre. No ano passado eu tomei uma surra do carcereiro lá em Filipos. Ele me trancou, me colocou no fundo do cárcere, prendeu meus pés e eu todo açoitado. Eu estava lá louvando com Silas, nós estávamos numa alegria. Aí você vai falar, Paulo, para com isso. Ele falou, para com isso. Ele vai dizer, para você com a besteira que você está fazendo. Ajeita você, a tua vida, porque a minha já está ajeitada. Não estou acusando os irmãos de nada, não. Só estou falando que não adiantaria você dar esses conselhos para Paulo.
O meu homem interior está se renovando. Então, meu corpo está, sim, se acabando, se deteriorando, mas o meu homem interior, cada dia ele está mais jovem, mais alegre, mais animado. Mesmo diante de todas essas circunstâncias que me assaltam dia a dia. E ele chama tudo isso, irmãos, de leve, momentânea tribulação. Irmão, isso aqui passa, daqui a pouco passa. Não sei se ele estava falando se passa daqui na semana que vem, ou se ele está falando isso aqui passa na hora que eu morrer. Eu não sei do que ele está falando. Mas ele está dizendo que essas tribulações são leves e momentâneas. Nós temos um problema com desconfortos, né, irmão? Um mínimo desconforto. Pensa numa pessoa que se entregou ao desconforto. E ele chama tudo isso de leve e momentâneo. Porque ele colocava os olhos no quê? No eterno peso de glória. Não, agora está meio duro, mas na hora que eu terminar isso aqui, vocês não sabem onde que eu vou me assentar. E nós temos que entrar nessa visão das coisas. Não fica desanimado com esse mundo. Mas também faça alguma coisa. Busque o Senhor. Procure conhecer as coisas que Ele vai dizer em seguida. Ele está dizendo, eu não atento. O que é atento? Eu não coloco a minha atenção. Eu não estou concentrado. O meu foco não está nas coisas que se veem, mas está nas coisas que não se veem. E uma coisa muito impressionante é o modo como Paulo termina a sua vida com respeito à sua obra. Isso está assim tratado muito brevemente no final da segunda epístola a Timóteo, dizendo das pessoas que o abandonaram. E ele está preso. E as igrejas que ele levantou, que eram poucas e fracas, na verdade não eram tão poucas, né? Foi uma vida bastante produtiva. Mas eram igrejas pequenas, porque tudo estava no começo, e haviam muitas dificuldades. Muitas igrejas andando para trás no conceito de fé. Então, com base no que Paulo fazia, parece que os resultados não eram brilhantes, eram muito modestos e até, por algum momento, desanimador, como, por exemplo, as igrejas na Galácia. Galácia era uma região, tinham lá várias igrejas, várias cidades, e eles seguiram o caminho do judaísmo, abandonaram o evangelho de Paulo. E Paulo é que tinha evangelizado e tinha resgatado eles das trevas para a luz. Então, Paulo dizia que ele não estava com os olhos postos no que ele via, nem nos problemas e nem nos resultados do trabalho que ele fazia. Ele simplesmente fazia o que o Senhor mandava. O resto era com Deus. Então ele diz que ele estava com os olhos atentos nas coisas que não se veem. E Paulo fala de todos nós com os olhos desvendados, contemplando e refletindo a glória do Senhor. Estamos sendo transformados à sua imagem. Puxa, olha a contemplação de Paulo. Ele vivia com base nas coisas que não vê. Porque as que se veem são temporais. Tudo que é material aqui está desgastando. Né? Imagina os computadores. Cada vez dura menos. Os celulares, tudo está se desgastando. Tem que comprar outro. As coisas que se veem, algumas coisas duram bastante bastante tempo, mas passam. São temporais. Mas as que não se veem são eternas. Irmãos, entendam,
O que é verdadeiro permanece para sempre. O que não permanece para sempre são coisas desse tempo. Então não se apegue. Se não permanece para sempre, isso significa que nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para coisas que permanecem eternamente. Tudo passa. Tudo passa. Das coisas que se veem. Vamos nos apegar às coisas que não se veem. Prosseguindo. Falando de algumas coisas que são referentes àquilo que é invisível. Lucas 17:20 diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Não. Naquele momento, não. Eles estavam falando com o próprio rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra. E sabe o que eles viam com relação ao reino? Nada. E eles estavam falando com quem? Eles estavam perguntando para quem? Então eles olhavam e não enxergavam. Por quê? Porque o reino de Deus estava encoberto. Interrogado pelos fariseus. Quando virá o reino de Deus? E eles estavam diante do Rei dos reis, do Senhor dos senhores, do Criador do universo. Achando que estavam falando com apenas um homem. O reino de Deus não vem com visível aparência. Romanos 1:20. Porque os atributos de Deus, os atributos invisíveis de Deus, ou seja, as coisas relacionadas a Deus que são invisíveis. Assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Então, as coisas invisíveis de Deus, você vê por tabela, você vê por reflexo, nas coisas que foram criadas. Mas Deus mesmo você não vê. São invisíveis. 1 Timóteo 1,17, Paulo, glorificando ao Senhor, diz: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O nosso Deus é invisível. O Rei eterno é invisível. Então nós damos a Ele honra e glória pela fé. Pela fé. Não é? Um Deus humano, você vê a pompa dele. Você sente medo dele, por causa do poder dele. Mas o nosso Deus é invisível. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem ou das coisas que não se veem. O que é visível veio a existir das coisas que não se vê. Quem é o Criador? Deus. E nós o vemos? Então o que é visível veio do que é invisível. O que diz isso aqui ainda? Que o invisível controla o visível, certo? Que o que é visível foi criado por aquele que é invisível. Isso é muito importante, irmãos. O visível, o material, é regido pelo que não se vê. Daniel diz assim, que o Senhor estabelece governos e remove governos. Estabelece reis e remove reis.
Não é um rei que derruba o outro. É uma mão divina. Controla todas as coisas. E que leva um a prevalecer sobre o outro. O visível é controlado pelo invisível. E o livro de Daniel é farto disso. Não era Nabucodonosor que estava no controle das coisas. E essa história desse rei é impressionante, como Deus investe a vida daqueles rapazes hebreus com fatos sobrenaturais para falar sobre isso. O Deus invisível, o Rei eterno e imortal, é Ele que controla todas as coisas. De modo que o invisível governa o visível. Por isso é que nós oramos, irmãos. A doença é visível, mas o Criador é invisível. E Ele é que vai dizer. Hebreus 11:3. Sim. Sim. Amém. 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 É impressionante, né? Não estão brincando não, né, irmão? Não estamos delirando não, né? É. Amém. Então, é nisso que devemos nos apegar e é sempre nessa expectativa das coisas que nós devemos viver. Nós estamos habitando naquele que é invisível. E aquele que é invisível nos deu direitos em Cristo. Direito de pedir e receber. Não é? Nós oramos àquele que é invisível. Hebreus 11:27. Esse aqui eu apreciei demais. Falando de Moisés. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como aquele que vê o que é isso que faltou aqui, o que é invisível. Então, aquele que vê o que é invisível. Se é invisível, como que vê? Vê com os olhos do coração. A fé tem esse poder de trazer à alma, ao coração, um tipo de entendimento, de confiança, de percepção de que a verdade não está no que eu vejo. Um rei irado querendo me matar. Não, eu estou vendo um Deus poderoso que está dizendo, vai Moisés, vai com esse povo daqui. Aleluia. Bom, então vamos para 1 Coríntios 11. A questão do cobrir e não cobrir a cabeça. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Então, Paulo está dizendo aos irmãos em Coríntios, que apesar deles terem tantos e tantos problemas, e alguns até mesmo bastante graves, havia uma coisa em que ele podia dar algum louvor a eles, né? Era o fato deles guardarem certas tradições.
Tradição aqui, irmãos, não confunda com religiosidade sem sentido. No passado a gente relacionava demais a palavra tradição com religiosidade. E de fato, a religiosidade pode ser uma tradição morta. A princípio, o que é tradição? Tradição é aquilo que você passa da mão de um para o outro. Por exemplo, fique em pé, Davi. Fique em pé, Isaac. Davi, pega o seu celular. Vamos dizer que você faça um negócio com o Isaac. Aí o Isaac te dá o dinheiro acertado. Tá? Aí faz a tradição. Pronto, tradição é isso. É passar da mão de um para o outro. Né? Pode sentar. Então, esse conceito que eu falei é um conceito do direito. Do direito. Tradição é eu passo a coisa, a mão do outro, a propriedade do outro, por conta de um procedimento que foi feito corretamente. Eu pedi um preço, ele aceitou, me fez o pagamento, então eu faço a tradição do bem. Isso é coisa do direito. Aqui, Paulo está usando a palavra tradição com respeito ao que ele passou em termos de costume e prática para os coríntios. Eu passei, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Onde é que está isso? Nesse capítulo mesmo. São duas coisas. Uma é o cobrir e não cobrir a cabeça, e o outro é com relação à mesa. E com relação à mesa, o que Paulo fala? Eu entreguei para vocês o que eu recebi do Senhor. Ele fez a tradição. Tirou da mão de um, recebeu e colocou na mão do outro. Então, essa passação de coisa é que se chama tradição. Então, se é uma tradição vinda de Paulo, leva a sério porque é coisa séria. Isso tem sentido. Né? Eu não sei se foi aqui ou quem que foi que compartilhou comigo que uma certa pessoa, um teólogo muito que eu tenho altíssima consideração, ele dizia que a questão do véu não é tão importante porque é só uma tradição. Foi você? O Augusto Nicodemos, né? Ele é tão bom, mas nisso mandou mal. Nossa, eu aprendi, continuo aprendendo muito com ele. Mas não saí, ele falou, a igreja presbiteriana não recomenda o véu porque é uma tradição é dos homens. Não, está errado, eu não sei como que ele falou aquilo. Se eu pudesse, eu escrevia para ele, Augustão, você me decepcionou agora. Ô Nico, agora você me decepcionou, cara. Pô, mas que vacilão, Paulo mesmo está falando, gente. Faz o que eu faço. Eu estou louvando vocês. Olha, colocando assim num linguajar bem simples. A igreja em Corinto era uma patifaria, irmão. É a mesma coisa que dissesse assim, ó, vocês não prestam para quase nada, mas uma coisa vocês fizeram de bem. As irmãs usam véu. E os irmãos não cobrem a cabeça. Era uma das poucas coisas que prestava naquela igreja. Então é isso, os irmãos entenderam o sentido, né? Então, se Paulo passou essa tradição com relação a não cobrir e cobrir a cabeça, então temos que atentar para isso. E essa tradição é uma coisa que trabalha com o simbolismo. Com o simbolismo. O simbolismo do quê? Do que não vemos. Não é? Então, a princípio, o nosso viver todo é pela fé. Não precisa ver. Mas tem algumas coisas que o Senhor pede para termos um tipo de simbolismo, um tipo de representação, algo que toque o visual físico, para que você reflita no invisível. É algo para te trazer reflexões, te fazer meditativo naquilo. Então, quando você olha
Eu não quero ficar falando no véu das irmãs, porque a questão não é só o véu, a questão é o não cobrir e o cobrir. Isso tem um simbolismo. Isso nos leva a olharmos para coisas que não vemos. Bom, vamos aqui. Quero, entretanto, que saibais. Então ele vai falar a respeito dessa prática. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Amados, isso é uma grandíssima coisa. Uma das maiores coisas na implementação do propósito eterno de Deus. Não dá para falar que eu sirvo a Deus se eu não obedecer essa regra. Não dá para falar que eu agrado a Deus se eu não obedecer essa regra. É duro, irmãos. E nós temos que nos ajustar a isso. O que Paulo está expondo aqui? Uma ordem hierárquica estabelecida por Deus. É fácil? Não, não é fácil. E qual que é essa ordem? Deus, o cabeça, Cristo, o cabeça do homem. O homem, o cabeça da mulher. Aí as irmãs veem isso e falam, ih, mas nós fica lá na rabeira. Ah, irmãos, bota os olhos no que não vê aí. Não fica olhando, não. Não cai nesse mundo feminista de patifaria, não. Ah, se eu botar o véu, eu vou fazer papel ridículo. Ai, 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 não olha para isso. Olha para o que não se vê. Toda a sociedade humana, para as coisas funcionarem bem, tem hierarquia. Nas Forças Armadas é onde você vê mais claramente a hierarquia. Mas nas empresas, cada um faz o que quer? Não. Nas escolas, tem hierarquia? No trânsito, tem hierarquia? Tem quem manda? Tem quem dá ordem? Aonde não tem hierarquia? Não, né? Então, não queira se levantar contra essa ordem das coisas. Eu sei que esse assunto é duro, mas é bom, irmãos. É bom, irmãs. Hã? O quê? Dá problema. Mas quando falamos desse problema, ele pode ser de duas naturezas. Uma é um choque de opiniões. Você tem a sua, ele tem a dele. Só por aí já dá problema. Mas ainda tem a questão hierárquica. Se enxergar direitinho a questão espiritual e hierárquica, você vai relaxar. E vai falar, vou fazer a minha parte, porque daqui a pouco isso aqui acaba e eu estou indo para Deus eternamente. Esses dias circulou na internet uma coisa que comoveu as pessoas. Uma senhora, segundo o que a Luzia me falou, o Paulo me mostrou ainda ontem a história do velhinho e da velhinha. Aí, né, a velhinha tinha acho que 92 ou 91. E o velhinho, 92. E a velhinha enferma na cama, muito doente, com coisinha no nariz e tal. E ao que parece, ela tinha Alzheimer, né? É isso, Luzia, você falou? Alzheimer. E ela sentindo, e ela, não sei o que foi, que ela sentiu falta do marido, mas era um problema do Alzheimer. O marido estava com ela o tempo todo, um velhinho. Ela falou, nossa, que saudade. A gente não pode ficar separado. Ele falou, não, mas eu estava aqui. É, porque a gente não pode ficar longe. Ele falou, eu não vou para longe. Eu estou aqui. 94 e 92, parece. E ela morreu. E sabe o que aconteceu com o velhinho, que parecia estar bem? Morreu 10 horas depois.
Então, por mais que viva 90 anos, vai, isso aqui acaba, gente. E por mais que viva, que fosse 100, 110 anos, isso é nada frente à eternidade. Há uma realidade eterna que eu devo começar a alimentar no coração já, para não ter medo de nada, não ter medo do mundo, não ter medo da morte, está bem em toda e qualquer situação. Então, um assunto fundamental no viver humano é essa hierarquia divina. O Senhor Jesus obedeceu ao Pai, voluntariamente. O Evangelho de João, em especial, revela com diversas palavras de Jesus: não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E assim vai várias vezes. Então, o próprio Senhor Jesus passou por esse mundo em forma humana e se submeteu aos sofrimentos humanos para fazer a vontade do Pai. E por que Jesus se submeteu a tanto sofrimento humano? Um dos aspectos, que é um dos mais importantes, é para obedecer ao Pai. Mais exatamente, para agradar ao Pai em obediência. Em João capítulo 12, ele fala que o grão de trigo, se caindo na terra ele não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Ele está a poucos dias da morte. Aí ele vai dizer assim: o que eu vou dizer ao Pai nessa hora em que a morte está chegando, que o momento mais duro? Tudo até agora tinha sido duríssimo, mas as coisas ficariam ainda muitíssimo pior. O que eu direi nessa hora? Pai, livra-me nessa hora? Se exatamente para essa hora que eu vim? Aí o Pai dá um trovão lá no céu, não é isso? O Pai diz alguma coisa ali que eu não estou lembrado o que é. E a turma achou até que era um trovão, mas não, era a resposta do Pai. Se alguém achar por aí, verifica, é João capítulo 12. Então, Jesus falava: ó, gente, não me perturbe, eu estou fazendo a vontade do Pai, hein? Eu não posso errar, até o fim eu tenho que fazer a vontade do Pai. Aí depois de ter ido à cruz, ter suportado as 6 horas de cruz, o que ele diz no fim? Está consumado. O que é que está consumado? A missão. Missão dada, missão cumprida. Não é? Ele disse: Pai, glorifica o teu nome, e ainda o nome do Pai. Amém. Continua lendo. A multidão, pois que ali estava, ouvindo a voz do que não falou. Foi um anjo que falou. Não foi de mim que veio esta voz, sim, a voz. Amém. Então, a glória estava na obediência. E Jesus estava sendo obediente. Então Jesus foi perfeito em fazer a vontade do Pai. Então, se Deus é o cabeça de Cristo, Cristo para com o seu cabeça, isso é sinônimo de dizer, para com o seu controlador. Ele foi perfeito. Nenhuma rusga, nenhuma reclamação. Nunca. Ele sabia o que estava fazendo. E ele sabia que o Pai era bom e que o motivo era nobre, que precisava da obediência dele
para ele ser o Cordeiro capaz de tirar o pecado do mundo. Então Jesus ali sofreu em obediência até o fim. E isso, o que salta em primeiro lugar nas motivações do coração de Jesus é obedecer ao Pai. Não é só a questão do amor, irmãos. É a questão da obediência. Nós temos um problema com a obediência. Nós temos um problema. E nós precisamos deixar Cristo ser formado em nós. Então, se eu amo o Pai, eu faço o que o Pai quer? E se por um momento eu não amar o Pai? Aí eu não faço o que o Pai quer? Que nem esses filhinhos malandros? Quem sabe a gente foi, em algum momento, desobedeceu o Pai. Então, Cristo, ele foi perfeito no trato com aquele que tinha o controle sobre ele. E ele é o modelo. E ele é o modelo. Agora, Cristo é o cabeça de quem? Do homem. Aí o problema vem para nós, Gil. Como eu devo obedecer a Cristo? Como eu devo ser controlado por Cristo? Do mesmo modo como Cristo foi controlado pelo Pai. A gente leva a vida inteira para aprender alguma coisa disso. Porque a gente tem tantos pensamentos, não, irmãos? Tantas vontades, tantas opiniões, tanto eu acho isso, acho aquilo. E nós estamos sendo testados na questão da obediência. Estou falando agora conosco, irmãos. Aí depois vem essa questão. O homem é o cabeça da mulher. Meu Deus do céu. Então, irmãos, vocês têm uma parte difícil aí, viu? Mas olhem para o que não se vê. Olhe para o que não se vê. Não olha para o maridão, não. Se olhar para o maridão, vai dar confusão. Olha para o que você não vê. E você fala, puxa, Pai, que eu não vejo, em nome de Jesus, que eu não vejo. Me enche do Espírito, que eu não vejo. Para aguentar esse cara que eu vejo. Não é? Então, o jogo é duro. Mas se você colocar os olhos no que não se vê, aí você vai imaginar o seguinte, eu estou supondo, tá, gente? Eu falo com base em mim. Aí você vê os anjos te contemplando. Os anjos e os demônios. Os anjos do Senhor, faz o certo, faz o certo, faz o certo. Se humilha. E os demônios, mete o pé na porta, cospe na cara, manda para aquele lugar. E as duas vozes falando. E as duas torcidas gritando. Pô, irmãos, a nossa torcida tem quanto dos anjos? Meu. Tem muito mais vantagem para nós, irmãos. Então não dê tanto ouvido à torcida intrigante do adversário. Então, coloca os olhos no que não se vê. Há uma hierarquia. E as coisas aqui nesse mundo não estão propriamente para se dar bem conforme as expectativas que temos no mundo. As coisas aqui têm que caminhar bem
conforme as expectativas que nós temos na eternidade. E aqui nós estamos diante de uma questão eterna. O Pai, Cristo e o homem. E essa questão do homem e a mulher, irmãs, melhor dizendo, é uma questão transitória. O Senhor disse que depois da morte, e Paulo também vai tratar isso aqui mais adiante, homens e mulheres são como anjos. Não vai ter mais casamento no céu. Porque antes de sermos homens e mulheres, nós somos almas. Almas. E na eternidade, não haverá mais exatamente a questão masculino e feminino. Todos serão como anjos. Então, a questão dos anjos é bastante misteriosa, né? Anjo é uma palavra masculina. Mas isso não quer dizer que eles são do sexo masculino. O que mais cabe com respeito aos anjos é dizer que eles são assexuados, quer dizer, sem sexo. Eles não têm o problema da sensualidade. É outra coisa ali. E assim que seremos. Assim que dormirmos no Senhor, a questão da sexualidade, como conhecemos hoje, está terminada. Está terminada. Seremos almas diante do Senhor, ao que parece. E ali não haverá homem e mulher. Todos nós estaremos diante de Cristo. Isso é para animar um pouquinho as irmãs, tá? Mas aqui a pegada é dura. Temos que aprender a lidar com essa questão. Então, o tempo já deu. Eu paro por aqui. E da próxima vez a gente continua a respeito desse assunto. Para encerrar, eu só quero colocar aqui uma observação que Paulo vai fazer no final, nos versículos adiante. Homem e mulher são iguais perante Deus. Isso aqui que eu estou falando é uma conclusão, tá? Não há superioridade de um em relação ao outro. E sim, funções diferentes para o cumprimento do propósito divino. Não vou explicar isso agora, mas está mais ou menos explicado, né? Porque olha aqui o 11 e o 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, aqui Paulo está pensando no quê? No Éden, certo? Foi tirada do lado de Adão. Assim também o homem é nascido de mulher. Então, na criação, a mulher saiu do homem. Mas na nossa realidade, é o homem que sai da mulher, não é? Então, Paulo está dizendo, no fim vai ficar tudo igual, gente. Mas agora tem essa questão da hierarquia. E o Senhor está procurando algumas mulheres que queiram ser obedientes. E o assunto maior aqui, irmãos, nem é casamento. Não é. O assunto maior aqui é igreja. É igreja. Mas a próxima vez a gente continua falando mais disso. O fato é que para vivermos essas realidades, nós temos que atentar nas coisas que não se veem. Amém? Querido Pai, te agradecemos por esse tempo de comunhão na palavra. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a compreendermos esses assuntos e a entrarmos nas profundezas desses assuntos e a vivermos com base nas coisas que não vemos, conforme a palavra de Deus. Ajuda-nos nisso, nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.